oportunidade, né? Que Deus te abençoe. Obrigado, meu pastor. Boa noite, igreja. Vocês não enjoaram da minha cara ainda não, gente? A Juliana não enjoou, então vocês não enjoaram ainda não. Tá calor aí, gente? Tá não, né? Só um pouquinho. É um prazer estar aqui mais uma vez. E antes da gente começar, eu vou pedir para que você feche seus olhos, curve a sua cabeça, para a gente orar a Deus. Ore a Deus agora, pedindo para que Ele abençoe esse momento, para que Ele abra o seu coração, a sua mente, para que você possa compreender a palavra. Abra o seu coração e a sua mente, para que você possa absorver a palavra de Deus, e que vocês não venham focar em mim, mas foca no Espírito Santo que habita em mim e em você. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, nessa noite. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Deus, eu quero colocar esse momento diante do Senhor. Pai, que a palavra, Deus, que tu ministrou meu coração, ó Deus, que os pensamentos, ó Pai, a respeito da tua palavra, que tu ministrou meu coração, possa, ó Deus, ocupar a mente, ó Pai, dos teus servos agora, e que possamos enxergar, ó Pai, Cristo, em cada versículo lido, em cada frase dita, que possamos enxergar o caráter de Cristo em cada oportunidade, ó Pai, nesse momento. Colocamos diante do Senhor a nossa mente e o nosso coração. Ó Deus, libera-nos, ó Pai, para que estejamos aptos a compreender a Tua santa palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, abre ainda não. Eu vou falar para vocês abrir a Bíblia, mas não abre ainda não. O pastor me deu o desafio de falar sobre família, de fechar esse ciclo de pregações. Foram 4, né, pastor? Foram 4? 4 pregações sobre família. E o desafio que eu compreendi foi o que eu vou falar para não ser tão repetitivo. O maior desafio que estava na minha cabeça era o que eu vou falar para não ser tão repetitivo, porque pregou sobre família aqui, ninguém mais, ninguém menos do que pastor Marcos, pastor Eliabe e pastor Clemilton. Então eu falei, o que eu vou falar, meu Deus? E Tiago, hoje de manhã. Eu falei, meu Deus, desses eu sou o menor. E esse foi o desafio. Então, eu quero que vocês compreendam comigo o texto e compreendam comigo a temática que eu vou trazer aqui. Uma frase que eu coloquei para iniciar é: será que chegamos ao fim do diálogo na nossa família? Será que chegamos ao fim do diálogo na nossa família? Hoje a gente se depara com uma situação, e eu quero que a gente consiga externar esse assunto para os nossos relacionamentos, não só para a família pai, mãe, filho, irmão. Eu quero que a gente consiga externar esse assunto para todos os nossos relacionamentos, porque essas verdades bíblicas que eu vou dizer aqui são verdades bíblicas que vão auxiliar o nosso relacionamento como um todo. E hoje a realidade do nosso relacionamento são a nossa convivência é recheada de mal-entendidos e ressentimentos, isolamento emocional, dificuldade em resolver problema, baixa coesão familiar, desenvolvimento emocional prejudicado, dificuldade em estabelecer limite e regra, desconhecimento das necessidades dos familiares. Eu quero que você pegue esses problemas, essa situação que a gente vive hoje e traga para a sua realidade. Existem alguns relacionamentos que a gente vive, que está passando por isso. Alguns a gente tem dificuldade de se comunicar, outros a gente tem ressentimento, outros a gente ainda não liberou perdão, outros a gente não conhece o sonho do outro, o desejo do outro, então a gente age só em prol do nosso desejo, não é nem um pingo assim altruísta, é só egoísta, tudo para mim, tudo meu, e a gente não consegue compreender o que o nosso irmão do lado, a nossa esposa, o nosso esposo quer, e isso gera um ruído na nossa comunicação e dificulta o relacionamento e o diálogo na nossa família. Então, eu gostaria agora que você abrisse a Bíblia
em Mateus capítulo 5, versículo 9. A gente vai ler apenas um versículo agora e depois vamos ler outros versículos com a intenção de compreender um pouquinho mais disso. Mateus capítulo 5, versículo 9. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Bem-aventurados. De novo, bem-aventurados. Irmãos, o corpo de Cristo que somos nós, a sociedade, o nosso lar, a nossa família por inteira, necessita de pacificadores. Nós necessitamos de pacificadores na nossa família, ou nós necessitamos ser e desempenhar o papel de ser um pacificador. Família, irmãos, remete à intimidade. Intimidade remete a relacionamento. Relacionamento remete a comunicação. Comunicação remete a diálogo. E é sobre diálogo em si que a gente vai falar aqui hoje. A pergunta é: será que chegamos ao fim do diálogo na família? Irmãos, o diálogo saudável precisa de uma pessoa que pacifica a situação. Um diálogo saudável, um diálogo que vai promover a nossa família, vai promover o nosso relacionamento a um status de felicidade, precisa de um pacificador. Vocês conhecem ou vocês conseguem identificar na família de vocês pessoas que são pacificadoras? Conseguem identificar? Ou então será que eu sou um pacificador? Eu promovo a paz na minha família? Ou pelo contrário, eu não promovo a paz na minha família? Pacificador, irmãos, vem da palavra pacíficos, que no grego quer dizer o verbo, é um verbo de ação. Não é somente os pacificadores herdarão, é quem convive em algum ambiente de paz. Não, é aquele que promove a paz. Então, ser um pacificador não é apenas conviver com a pessoa em paz. Ser um pacificador é no meio do conflito, no olho do furacão, eu ter uma atitude que promova a paz. E qual tem sido a nossa atitude nos problemas que nós temos passado na nossa vida? Será que nós temos essa intenção? Será que nós agimos assim de forma intencional? Eu preciso promover a paz no meio desse caos que está acontecendo aqui? Eu consigo promover a paz no meio do meu trabalho, eu consigo promover a paz no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo. É uma característica ativa, exprime qualidade, é um caráter de atividade, nunca de neutralidade. Eu não posso me considerar um pacificador se eu estou na situação toda, tipo assim, pelo menos eu não me meto, mas também eu não promovo a paz. Então, a gente está convidado a entender a palavra pacificador como alguém que age para promover a paz, não alguém que só fica de espectador na situação toda. Bem-aventurado, quero perguntar a vocês, Jesus disse assim: bem-aventurado aquele que ora, para que Deus promova a paz? Não, Jesus não disse isso. Ele também não disse, bem-aventurado aquele que cruza os braços e vê a coisa acontecer de longe. Ele também não disse isso. Hoje, nós somos convidados a promover a paz. Irmãos, sabe por que isso é difícil? Sabe por que promover a paz é difícil? Porque nós somos afetados pelo pecado. E o pecado afetou a nossa vida de uma forma que promover a paz em situações difíceis é muito difícil. Às vezes tem situações que a gente consegue, dar uma engabelada aqui, enrola ali, faz um bem bolado aqui, a gente consegue promover a paz. Mas tem situação que a gente não consegue promover a paz, a gente fica apático em relação à situação, não consegue agir. Nós fomos afastados, afetados pelo pecado, de uma maneira tão desgraçada, que se de forma intencional não agirmos como pacificadores, a probabilidade de a gente acabar com a nossa família, o nosso relacionamento beira os 100%. A gente foi tão afetado pelo pecado, que se a gente não agir de forma intencional,
a gente acaba com os nossos relacionamentos. Você é capaz de acabar com o seu relacionamento. Você é capaz de afastar pessoas de você. Se você não agir de forma intencional, não tiver esse pensamento claro na sua cabeça, se você não se colocar diante de Deus para agir como o Espírito Santo quer que você haja, você tem a capacidade de destruir a sua família, destruir o seu relacionamento, destruir o seu convívio social, porque nós somos maus, irmãos. A realidade é essa. Nós somos maus, mas nós somos separados. Nós temos acesso a uma informação, a um mistério que Cristo revelou para a sua igreja. E isso nos torna aptos a sermos pacificadores. O pastor, na última pregação aqui, que ele falou sobre família, ele trouxe um dado de uma pesquisa onde, na totalidade dos divórcios, 50% são de pessoas cristãs e 50% são de pessoas não cristãs. Então, o divórcio de pessoas cristãs, que era para ser um número extremamente baixo, porque nós seguimos uma palavra que é inerrante, ele é igual. Isso é muito preocupante. A situação é que a falta de diálogo tem destruído esses relacionamentos. O divórcio é a morte do diálogo. Irmãos, toda vez que a gente se depara com alguém que está divorciando, toda vez que a gente se depara com relacionamentos que foram destruídos, é porque não houve diálogo. É porque não houve ali, eu cedo. É que não houve ali uma compreensão do desejo do outro. É porque não houve ali uma compreensão de como a gente pode melhorar. E o objetivo disso tudo, dessa introdução, é que precisamos urgentemente resgatar o diálogo dentro da nossa família e dos nossos relacionamentos. Isso é uma necessidade urgente, é um problema latente, porque aqui, muitas pessoas às vezes não sabem como é o relacionamento do outro. Eu não sei como é o relacionamento do seu Jurandir e da Dona Regina, do Marcelo e da Rafa, do seu Zé e da tia Genilda. Eu não sei como é o relacionamento, no mais íntimo do ser ali, não sei. E quando a gente vai se dar conta, as pessoas separam. Quando a gente se dá por perceber, o relacionamento acaba. Eu não sei como é o relacionamento de amizade de alguns aqui. Relacionamento profissional. A gente não sabe, mas quando se der conta, quando a gente nos damos conta, um parou de falar com o outro. A amizade acabou. É só vive aos trancos e barrancos, empurra com a barriga, eu não suporto ele, ela não me suporta, e vida que segue. Irmãos, nós fomos chamados para ser pacificadores. Essa é uma realidade que tem que estar na nossa mente. Porque o que o texto diz? Felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Irmão, se você quer ser chamado filho de Deus, promova a paz em todos os seus relacionamentos. Separei aqui 4 atitudes, prometo ser, que hora que eu peguei aqui foi 8h20, prometo ser rápido e objetivo. A primeira atitude é autorresponsabilidade. Promover a paz na sua família é sua responsabilidade. Irmãos, nós fomos pré-programados, isso é neurociência, nós fomos pré-programados a nos afastar de problemas. Nós fomos pré-programados a tirar a culpa de nós. Não sei se vocês já perceberam, mas a gente tem um filho. Eu não tenho filho ainda, mas esse ano vem, se Deus quiser. Eu não sei se vocês já perceberam, mas você pega uma criança, ela está na cozinha, na frente do armário, com um pote de Nescau na mão, a tampa na outra mão, a boca toda suja de Nescau, o chão todo sujo, a roupa toda suja. Você comeu Nescau? Ela não.
Por quê? Porque nós fomos pré-programados a evitar esse problema, a tirar a culpa de nós. Nós não queremos assumir a culpa dos erros. Filho feio não tem pai, mas eu tenho, Sebastião. Nós somos pré-programados a tirar a culpa de nós mesmos. Nós não assumimos a responsabilidade dos nossos problemas. E isso acontece e reflete no casamento, reflete nos relacionamentos. Porque se alguém errou, quem errou foi o fulano. Eu é que não vou pedir desculpa. Eu lembro aqui do testemunho da Lu. Eu não vou pedir desculpa. Ele que se ajoelha e vem rastejando aqui porque eu estou certa. Ou eu estou certo. Quem aqui não viveu um relacionamento assim, irmão? Quem aqui não passou por uma situação dessa? Irmãos, uma coisa que eu quero falar aqui nesse primeiro tópico da autorresponsabilidade. Mesmo com todos os ensinamentos que a Bíblia dá para nós, se você não conseguir, peça ajuda, irmão. Peça ajuda. Nós não somos treinados para resolver problemas no relacionamento. Nós não sabemos fazer isso. Uma pessoa que ela quer resolver algum problema no ar-condicionado, ela chama um técnico de ar-condicionado. Uma pessoa que ela quer resolver um problema financeiro, ela chama um técnico de finanças. Uma pessoa que tem uma expertise em finanças. E nós, às vezes, temos problema no relacionamento. E não chamamos, não contamos com pessoas que são expert em relacionamento. E a gente fica empurrando isso com a barriga, ó, muito tempo. E isso vai desgastando. Quando a gente está no meio de todo mundo, a gente está sorrindo. Mas quando a gente chega no nosso limite, a gente vai ver, caramba, acabou. E agora? O que eu posso fazer? Vamos correr atrás. Chama fulano daqui, chama fulano de lá. Não, fulano não pode ficar sem falar com o Beltrano. Pelo amor de Deus, fala com fulano, fala com o ciclano, para eles pelo menos voltarem a essa amizade, que essa amizade era muito bonita. Irmãos, Romanos 12, 18, diz assim, ó: se possível for, no que depender de vocês, tenham paz com todos. Irmãos, esse é um ensinamento bíblico, que às vezes a gente deixa assim, de lado. Porque se eu tenho um problema com meu irmão, eu consigo continuar vindo na igreja tranquilo. Eu consigo continuar cultuando, desempenhando o meu ministério tranquilo. Porque isso não me afeta assim diretamente. Mas esse é um problema que, se a gente não resolver, vai criar em nós como se fosse um padrão, para que isso se repita nos outros relacionamentos também. Não sei se vocês conhecem pessoas que têm dificuldade de relacionamento. Alguém conhece aqui uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com outro? Ninguém conhece? Amém. Eu sei que aqui, calma, uma pergunta agora. Será que alguém aqui tem dificuldade de relacionamento? Agora estou falando do outro não, estou falando de você. E é o que eu acabei de falar de responsabilidade. A nossa responsabilidade, a nossa autorresponsabilidade é quando a gente percebe que nós temos problemas de relacionamento. Se a gente não se der conta disso, ou não assumir essa verdade, a gente nunca vai consertar, porque a gente fala que a gente não tem um problema. Se está pingando água na minha casa e eu olho para aquilo lá, e para mim aquilo lá não é um problema, eu não vou procurar consertar. Então eu quero que você dê essa resposta para você mesmo. Será que eu tenho um problema de relacionamento? Precisa me falar nada não. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Irmãos, às vezes a nossa comunicação com o outro, com a nossa esposa, com o nosso amigo, com o nosso irmão, é tão ruim, e a gente não se dá conta disso, que a gente arruma problema na família, arruma problema no trabalho, a gente arruma problema em casa, arruma problema no ministério, arruma problema em tudo quanto é lugar. Aí eu arrumo problema em tudo quanto é lugar. Só que o problema não sou eu. Irmão, se essa autorresponsabilidade não fizer sentido para você,
você nunca vai melhorar os seus relacionamentos. Isso precisa fazer sentido para você. Se uma pessoa chegou para você, falou assim, ó, você é um cavalo. Uma pessoa chegou para mim e falou, cavalo, tá maluco, pô. Tá viajando. Se 5 pessoas chegaram para você e falaram assim, ó, você é um cavalo. Tu já, 5 pessoas. Conheço um montão de pessoas, só 5 falaram isso, tá maluco. Agora se 30 pessoas chegarem para você e falar, você é um cavalo, vai e compra uma ferradura. Porque você realmente é um cavalo. Irmão, as pessoas vão perceber, esses dados vão alimentar os seus parâmetros a respeito de você mesmo. Então essa autorresponsabilidade, ela precisa ser muito clara para nós. Segunda atitude, o porquê dessa autorresponsabilidade. Irmão, já viu que essa dificuldade ela é tão clara e tão evidente, que quando Jesus disse em Mateus 7,5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus estava falando no Sermão do Monte, e o Sermão do Monte é um padrão de vida excepcional e perfeito para que vivamos e sejamos pequenos cristos aqui, nos nossos relacionamentos também. Jesus está aconselhando a gente, fala assim, olha só, primeiro olha para você, porque nós somos craques, expert em olhar o problema do outro. Às vezes eu conheço gente, eu não vou falar o nome, claro, um CC, irmão, terrível, só que a pessoa não percebe. Agora se ela chega em outra pessoa, que está com aquele cheiro azedo, ela percebe logo. Mau hálito é a mesma coisa. Por que você não percebe o mau hálito em você e percebe o mau hálito no outro? Porque a gente enxerga a vida assim, cara. Fala assim, ó, fulano difícil de lidar, mas e eu? Como eu me avalio? Irmãos, quer ver uma coisa? Eu vou pedir ajuda de vocês agora. Quando você olha um vizinho e sabe que aquele vizinho fala da vida dos outros, o que esse vizinho é? Outra coisa, fofoqueiro, mas o quê? O vizinho fala da vida dos outros, ele é o quê? Fofoqueiro. Vai, gente, eu preciso da ajuda de vocês. É o quê? Linguarudo, fuxiqueiro, fofoqueiro, linguarudo, fuxiqueiro, língua de trapo. Agora, quando eu falo da vida dos outros, eu sou o quê? Oi? Ah, mas aí a gente não olha assim. Quando eu falo da vida dos outros, eu sou o quê? Eu sou honesto, pô. Eu falo porque, realmente está acontecendo, né? Não, então, eu sou sincero, eu não gosto de coisa errada. Aí eu falo mesmo. Gente, é porque essa é a realidade. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro no olho do teu irmão. Irmão, nos relacionamentos, nós precisamos ter essa capacidade. Você não é perfeito. E a Rafa também não. Então, se eu cobrar a perfeição de um, sendo que eu não sou perfeito, meu irmão, eu vou gerar relacionamento, eu vou gerar problema em qualquer tipo de relacionamento que eu me envolver. Nós precisamos encarar a nossa realidade, saber que temos dificuldade de relacionamento, para poder a gente consertar e aprender a cultivar uma amizade por tempos e tempos e anos e anos. Eu conheço uma pessoa na minha família que ela tem uma dificuldade extrema para relacionamento. Quando ela inicia um relacionamento, ela se entrega. A pessoa fala assim, limpa meu pé, ela limpa. A pessoa vai lá fazer tal negócio, ela vai. Mas se a pessoa deslizar um pouquinho assim com ela não quer mais saber da pessoa. Conhece alguém assim? Conhece, Valdez? Faz um negocinho assim, eu não quero saber mais da pessoa. A pessoa pisou no meu calo só pisa uma vez. Quem já escutou isso? No meu calo só pisa uma vez. Minha mãe que falava assim, agora ela está crente. No meu calo, se pisou uma vez, não vai pisar outra não. Ah, não vai pisar outra não. Sei que ela está assistindo, te amo, mãe. Mas
Essa é a nossa realidade. Primeira coisa, autorresponsabilidade. Segunda coisa, respeito. Mateus 22, 39. Jesus nos diz para amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso significa que devemos tratar os outros da mesma maneira que gostaríamos de ser tratado. Devemos ser gentis, pacientes, tolerantes, mesmo quando os outros nos tratam mal. Que dificuldade. Irmão, como você tem tratado a pessoa que você vai passar o resto da vida? Como você tem tratado a sua mãe? Como você tem tratado seu pai, seu irmão, seu amigo? Gente, eu acho que é só eu que conheço gente assim. Mas eu conheço pessoas que, quando é com os outros, caramba, é uma flor. É um amor. Quando é com os outros, eu lembro quando eu era mais novo, uma visita foi lá em casa, por deslize ela quebrou o copo. Minha mãe, não tem problema não. Luzinete, quebrei o copo. Deixa pra lá, menina. Que copo? O que é um copo? Eu quebrei o copo, irmão. Um copo. O que é um copo? Nada. Fui escorraçado, quase mandaram. Brincadeira. Mas, já sabe como é que é. Se alguém vai na sua casa, Juliana é prova. Eu tenho a capacidade, porque nisso eu sou muito bom mesmo, de quando coloco o refrigerante no copo, eu mesmo derramo o refrigerante na mesa que a gente está comendo. Isso é uma habilidade que eu tenho, que eu desenvolvi com o passar dos anos. E quando acontece com outra pessoa, hoje, de tanto eu repetir isso, hoje lá em casa está mais tranquilo, mas antes era um problema danado. Pelo amor de Deus, presta atenção. Pô, presta atenção, você, poxa. Aí, toalha novinha que eu coloquei. E era uma confusão. Aí quando os outros derrubavam, liga não, menino, essa toalha é velha. Tá até rasgando. Mãe, te amo. Aí eu te pergunto, a pessoa age de uma forma errada com você, às vezes um erro simples. E como você reage? Irmãos, o mais incrível é que quanto mais próximo de nós, mais rude nós somos. E era para ser o contrário. Quanto mais próximo de nós, mais amor nós deveríamos dar para o outro. Agora eu quero que você faça uma avaliação. Quando a sua esposa faz alguma coisa que você não concorda, ou que você já falou 300 vezes, qual tem sido o teu tipo de atitude? Qual tem sido? Jesus nos diz para amarmos ao nosso próximo como se fosse a nós mesmos. Como você tem tratado a pessoa que você vai passar o resto da vida? Porque se eu soubesse, eu falo, se ele trata a mulher dele, ou se ela trata o esposo dela assim, quem dirá eu, que ela nem me conhece direito. Irmãos, respeito. O homem é chamado a amar a esposa como Cristo amou a igreja. E tem homem que trata a mulher igual escravo. Eu ia falar aqui, mas eu esqueci o nome dele. Tem homem que trata a mulher igual escravo. Irmãos, se eu e a Juliana, quando acontece uma situação dessa que a gente percebe, a gente fica para morrer, cara. Fulano está pensando que é quem? Não é possível. Deita na cama e fala, fulano está pensando que é quem? Porque a gente fica muito incomodado com isso, quando o homem trata a mulher como se fosse uma escrava. Irmãos, olha só, hoje a gente está numa outra realidade. Pastor, o texto que fala que a mulher tem que ser uma boa dona de casa é Efésios? Tito 2. Tito 2 dá orientações de como a mulher deve agir, como o homem deve agir também. Tem que ser boa dona de casa, só que naquela época a mulher não trabalhava, gente. O interessante de ler a Bíblia, ler
o texto bíblico e contextualizar com a época que eles viviam, é muito importante para nós. Então, naquela época, a mulher não trabalhava. Hoje, as mulheres que trabalham aqui, levanta a mão. Mais da metade trabalha. Aí o homem tem que ser, a mulher tem que ser uma boa dona de casa. Tá certo, tem que ser mesmo. Mas agora a mulher trabalha o dia inteiro. Aí ela chega em casa cansada. Aí o cara quer comida no prato. Comida quentinha na hora que ele chegou. O cara quer a roupa passada na hora que ele for sair amanhã. Irmão, se eu não encarar isso e perceber que eu tenho que colaborar também, eu tô com alguma coisa errada aqui, não tá ornando. Não estou falando que a mulher não tem que ser submissa. Submissão é outra coisa. Submissão é parceria, os dois andando junto. Eu estou falando de homem que trata a mulher como escravo. Como você tem tratado a sua mulher? Como você tem tratado o seu marido? Porque tem mulher também, irmão, que é excesso de crítica o tempo inteiro. O maluco fez, não tá bom, isso aqui tá ruim, pelo amor de Deus, você fez isso aí, por que você fez isso aí? Você joga isso fora, fica guardando essas porcarias, essas muambas. É porque isso eu escuto, tá, gente? Não é só da Juliana não, mas também é da minha mãe. Meu pai, ele é um cara que, ele é muito, qual é a palavra? Para não ofender ele, né, gente? Estou pensando a palavra. Meu pai, ele é muito astuto. Caramba. Astuto em relação, assim, a manusear as coisas. Ele pega, tipo assim, um motor de ar-condicionado que ficou ruim, faz uma bombinha para virar outra coisa. Seu Zé também é assim. Ele tem essa capacidade de pegar uma coisa que perdeu a utilidade e dar utilidade para ela em outra coisa. Isso por um lado é bom, mas por outro lado também, caramba, a garagem fica igual um ferro velho, não joga fora nada. A gente fala, pai, pelo amor de Deus, pai, joga essas coisas fora, e depois eu vou precisar comprar, aí eu vou gastar dinheiro à toa. Aí eu falei, ai meu Deus, e isso tipo assim, acabou, eu carreguei isso dele. Meu irmão, compra uma televisão, aí tem um isopor. Tu acha que eu jogo o isopor fora? Esse isopor uma hora vai servir para alguma coisa. E às vezes, eu só falei isso aqui só para contextualizar. Só para contextualizar a crítica. Às vezes a mulher, ela critica, mas ela só critica. E aí, irmão, se você só critica, você acha que o teu marido vai ter prazer e ânimo para fazer o quê? Ânimo para fazer o quê? Isso é prudência, isso é sabedoria. Criticar na hora que tem que criticar, apoiar na hora que tem que apoiar. O marido precisa apoiar a mulher, mas a mulher também precisa apoiar o marido. Primeira, autorresponsabilidade. Segunda, respeito. Terceira, agir com empatia e não falar mal dos próprios parentes. Isso aqui, irmão. Eu falei, quando eu estava preparando a palavra, eu preparo a palavra e faço o slide aqui para eu não me perder, porque eu sou muito visual. Aí quando eu estava preparando o slide, eu ia botar assim, pedir para os irmãos levantarem a mão quem fala mal do irmão. Só que aí ia ser muita gente, eu não ia conseguir. Agir com empatia e não falar mal dos próprios parentes. Gente, falar mal dos outros é uma praga que o pecado trouxe para nós. Que eu já escutei antes de um pregador falar assim, irmão, pecado é bom. Porque se pecado não fosse bom, a gente não pecava. Bom de ser prazeroso. O diabo não vai nos distrair com uma coisa que não tem prazer. O diabo não vai fazer isso. O diabo vai colocar distrações na nossa mente que são... Que o nosso coração se atrai, se inclina para aquilo, porque nós somos pecadores por natureza. Então ele vai colocar algo que nos atrai, e aquilo ali é pecado, e ele vai nos distraindo, quando a vez a gente está afundado no pecado. Por quê? Porque a gente se interessou na primeira coisa que era boa, pequenininha, e aquilo lá virou uma coisa grande. E agir dessa forma, falar mal dos outros, é uma coisa que, irmãos,
eu vou falar para vocês, não é falar mal, tipo assim, falar mal. É só aquele comentáriozinho, e eu preciso ser tratado nessa hora. Não que eu saio falando mal da igreja, pelo amor de Deus, irmão. Só que às vezes um comentário aqui, um comentário ali, quando eu vejo, eu falei, caramba. Irmãos, a gente que está aqui em cima, a gente não é perfeito não. Pastor não é perfeito. Pastor Clemilton, pastor Eliabe, porque para mim o pastor Eliabe não era perfeito. Para mim eu falei, esse homem não tem pecado, gente. Eu nunca vi a canela do pastor Eliabe. Para ter uma noção. Então eu falei, esse homem para mim ele é perfeito. Prega muito, inteligente, sábio, pô, liderou a igreja, liderou várias pessoas durante, acho que já tem 160 anos de ministério, o pastor Eliabe. Então eu falei, esse homem é perfeito. Só que não, nós não somos perfeitos. Quem chega aqui em cima tem erro também, tem dificuldade. Irmãos, essa dificuldade, ela me pega. Porque assim, eu não sei, essa praga desse pecado, né? Porque tem gente, irmão, que participa do ministério da fofoca. Quem conhece alguém que participa do ministério da fofoca? No seu trabalho, aqui na igreja tem, não sei quem é o líder, mas tem ministério da fofoca, lugar para ter fofoca. E nos nossos relacionamentos tem muita fofoca também, na nossa família tem muita fofoca. Tem aquela fofoca que tu chega assim, ó, que Deus me perdoe, mas fulano, irmão, quando alguém fala assim, eu não vou falar não, mas quando alguém fala assim, eu falo logo assim, pô, Deus não vai perdoar isso não, né? Que Deus me perdoe, mas ciclano, tem aquela assim, longe de mim falar mal dos outros, mas fulano, tem aquele tipo de fofoqueiro, que ele vai contar uma fofoca, ele olha para alguém que está vindo, esse aí é o nível extremo, que não, ele olha assim para ver, se alguém chegando perto, ele vai e lança a fofoca. Tito 3:2, não promovam a calúnia de ninguém, sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Tito é uma carta pastoral, Tito está falando diretamente para pastores e líderes, mas automaticamente nós somos incluídos nessas orientações. Não promovam calúnia de ninguém. Quantas vezes a gente faz isso, irmão? Nós somos chamados para ser pacificadores, e quando a gente começa uma ação dessa, aquilo ali vai reverberar, e vai terminar, ou vai resultar no ruído de um relacionamento de alguém. A gente pode achar que não tem nada a ver, mas vai resultar no ruído de um relacionamento de alguém. Esse é o nosso cuidado. Nós não podemos promover a calúnia no relacionamento dos outros. Quando eu falo para Isabel de fulano, que fulano não vale nada, que fulano trata mal a esposa, que fulano só nega imposto na empresa dele, a Isabel nem conhece ele, e ela já vai ter uma visão dele, que eu que falei. Que tipo de paz estamos promovendo com atitude tipo essa? Então, convido a você, que faz parte do ministério da fofoca, a pedir exoneração aí hoje. Pede para sair desse ministério. Fala, Senhor, não consigo mais. Né, Marta? Brincadeira, Marta. Juliana. Irmãos, nós somos convidados a sair, a parar com essas atitudes e a promover a paz. Quarta ação, comunicação efetiva. Isso é tudo para sustentar o diálogo dentro da família, dentro do relacionamento. Ouvir para reagir. Irmãos, existem dois tipos de ações quando nós estamos ouvindo. Quando alguém vem despejar na gente alguma coisa, primeiro a gente tem duas opções: ouvir para reagir e ouvir para responder. A pessoa que ela ouve para reagir,
Aqui tá bom. A pessoa que ela ouve para reagir, ela não está nem aí para o que o outro está falando. Porque ela já está toda armada, preparada para soltar a resposta que ela já tem na cabeça, não importa no que a outra pessoa está falando. E isso vai gerar crise no seu relacionamento. Porque você não tem a autorresponsabilidade de se culpar por alguns problemas, pela dificuldade no relacionamento. Você não faz isso. Aí quando a pessoa vem criticar você por alguma coisa, você já está preparando as críticas que você vai lançar de volta. Então você não está ouvindo para responder, você está ouvindo para reagir. Então quando a sua mulher, quando o seu marido, quando a sua mãe, quando o seu filho vai falar alguma coisa para você, se você ouvir para reagir, você vai falar alguma coisa que não vai dar boa coisa. Você vai falar, e ele vai falar daqui, e você vai falar de lá, daqui a pouco tu está chorando e a pessoa saiu. É assim. Agora existe a opção de ouvir para responder. Quando a gente ouve para responder, a gente ouve tudo que a pessoa está falando, a gente filtra, compreende e responde. Mas responde o quê? Procurando uma situação onde a gente possa solucionar o problema. Irmãos, quem ouve para responder, tenta solucionar o problema. Quem ouve para reagir, não está nem aí para a solução do problema. Ela só quer colocar o próprio ponto de vista, e se a pessoa não entendeu, que se lasque. Precisamos, na comunicação efetiva, ouvir para responder e não para reagir. Você ouve para responder ou você ouve para reagir? O importante não é o que você fala, mas se o outro entendeu o que você quis dizer. Irmãos, no nosso relacionamento, acho que uma das maiores dificuldades é essa. Às vezes, a pessoa vem falar alguma coisa para mim, e eu não me preocupo em entender o que ela quis dizer. O que eu entendi, eu vou pegar para mim e já vou cuspir de volta outra coisa. E isso vai gerar problema no relacionamento. Às vezes a pessoa falou com a voz um pouco mais altiva, e você já está todo preparado para lançar de volta. Irmãos, isso vai quebrar o relacionamento. Seja no casamento, seja no relacionamento com a sua irmã, com seu pai, com a sua mãe. Nós precisamos ouvir para responder. Às vezes, minha mãe também fala, eu estou pegando minha mãe, gente, é porque é mais íntima de mim, então eu vou falar dela, tá? Às vezes, alguém falava alguma coisa, os filhos, por exemplo, falavam alguma coisa, e ela vinha e rebatia logo de cara. Eu falava, ela rebatia, eu falei, pô mãe, tá toda nervosa. Ela, você não me viu nervosa. Não queira me ver nervosa. Eu falei, pô, você não tá... Mãe, a senhora está gritando. Estou gritando, eu estou gritando. Everton. Por quê? Ouvia para reagir, não ouvia para responder. E essa é a atitude que às vezes a gente toma. Os problemas no relacionamento são porque nós não ouvimos para responder os outros. Irmão, nós precisamos ter essa capacidade. Por mais que sejam palavras que depreciem a nossa atitude, por mais que sejam palavras que tiram de nós a certeza e o controle, porque às vezes você vai estar errado, ou às vezes você vai estar certo. Só que eu tenho uma coisa comigo, quem me conhece sabe, eu prefiro ter paz do que ter razão. Se eu vejo que o negócio está partindo para um negócio muito amplo de dificuldade, eu falei, tá tranquilo. Por mim, tá de que decidir aí, tá tudo certo. Por quê? Porque às vezes a gente é impulsionado a querer as coisas do nosso jeito. Já não há mais filtro quando a gente está nervoso. Não há mais filtro entre o que você fala e o que você pensa. Você fala sem pensar. E quando vê, já foi. E quando a gente fala sem pensar, irmãos, a gente causa um ruído no nosso relacionamento muito grande.
E ele fica maior, sabe por quê? Porque a dificuldade da atualidade hoje é pedir perdão. Tiago falou sobre perdão aqui de manhã, não falou? A dificuldade da nossa geração é pedir perdão. Irmãos, que dificuldade para pedir perdão a gente tem. Porque quando a gente vai pedir perdão, é como se a gente tivesse assim, caramba, eu não estou errada, então eu não vou pedir perdão, só que como se você estivesse se diminuindo muito, oh, nossa, meu Deus, vou ter que pedir perdão. Irmãos, o perdão é algo bom para você, você precisa liberar isso. Tem uma coisa que eu, sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo para os jovens: a ação do Espírito Santo dentro de você sempre vai gerar reconciliação. Quer saber se no teu relacionamento você está agindo de acordo com o que o Espírito Santo quer? É quando no meio de um problema você promove a paz e gera reconciliação. Irmãos, eu não sei como foi o dia da outra pessoa. Às vezes a outra pessoa pode ter passado por um problema muito grande, ter tido uma perda muito grande, e essa pessoa veio toda armada para falar comigo. Eu não tenho culpa de nada, mas ela acabou despejando em mim, mas eu não sei pelo que ela passou, e eu vou e devolvo. A gente está ouvindo para reagir, não para responder. E a gente está agindo de forma com que a reconciliação não aconteça. Se você agir para que a reconciliação aconteça, é um sinal muito forte de que o domínio próprio está funcionando e que você é usado pelo Espírito Santo de Deus, que você é cheio do Espírito Santo de Deus. Para terminar, existe uma analogia que um mestre estava assim com os seus senhores, com os seus alunos, e eles aos berros gritando um com o outro, e o mestre perguntou assim: mas por que vocês estão gritando? Ah, porque eu me aborreci, nós perdemos a paciência, aí nós estamos gritando um com o outro aqui. Aí o mestre falou assim: mas ele está do seu lado. Não, mas é para que ele ouça. Por que vocês estão gritando? É para que ele ouça. Deram várias respostas para esse mestre, e ele não foi convencido disso. O teor principal dessa história, o ponto forte, a chave dessa história, é que quando pessoas estão aborrecidas, os corações ficam distantes. E como o coração está distante, eu preciso falar muito alto para que a pessoa lá ouça todas as críticas que eu tenho para fazer, porque meu coração está muito distante do dela, e toda vez que eu me aborreço mais, critico mais, eu fico mais longe dela, e eu preciso gritar bem mais alto. Pelo contrário, existem pessoas que estão enamoradas, tipo o Valdez ali, abraçadinho, apaixonados um pelo outro. Você não precisa gritar, irmão. Quando o teu coração está pertinho da pessoa com quem você se relaciona, você não precisa gritar. Às vezes não precisa falar nada, e a pessoa entende. Por quê? Porque o coração está muito perto. Quanto mais aborrecidas, mais terão que gritar para que o outro ouça. E o grande problema é quando essa distância, ela é tão grande, que a gente não sabe mais o caminho de volta. Aí os relacionamentos acabam. Então não deixe, irmão, que seu coração se distancie da pessoa que vive com você. Não deixe que seu coração se distancie dos seus irmãos que estão próximos, dos seus amigos de trabalho, dos seus amigos da igreja. Está com um problema? Vai lá e pede perdão. Nós precisamos ser promotores da paz. Eu não posso colocar a responsabilidade no outro de vir pedir perdão para mim. Eu tenho que ir lá pedir perdão para essa pessoa. Assume a sua responsabilidade, que se tem algum problema, você errou também. John MacArthur diz uma frase assim, o relacionamento familiar deve refletir o amor de Cristo pela igreja, demonstrando sacrifício, perdão e amor incondicional.